Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E o nosso convidado de hoje é diferente. É totalmente diferente porque ele entrou na faculdade já pensando em ser político. Exatamente isso. E conseguiu a façanha de ser o segundo mais votado em Vitória. Seja muito bem-vindo, nosso vereador Ailton Dadalto. Com essa apresentação fica difícil de falar. Obrigado, cara. É um prazer poder falar com todos vocês. Eu falei que eu acompanho o seu podcast, legal, né? Sou um fã, muita gente boa, muita gente que me inspira veio aqui, né? Vários professores meus do direito, várias professoras, advogados renomados aqui do estado, pelo Brasil. É um prazer, um privilégio estar aqui na condição de advogado, de vereador, de amigo, enfim, eu tô muito feliz e à disposição. Que bacana, que bacana. Antes da gente falar dessa expressiva votação, que foi muito bonito, viu? Quero saber de você como que o direito surgiu na sua vida. Assim, eu já falei aqui que você foi fazer direito porque queria seguir uma carreira política, né? Mas em que momento você despertou para dizer, não, é o direito que vai me dar uma boa base para isso? Eu falo assim, quando as pessoas me perguntam que como é que um menino de 13, 14 anos de idade pensaria que direito seria um bom caminho para ser político. Mas, de fato, essa história, que não é mais segredo, que é bem público, meu pai me perguntou com 14 anos de idade, quando eu estava indo pro futebol, o pessoal conversava, né, os meninos, diziam, eu quero ser médico. Meu pai perguntando, eu quero ser advogado. Eu falei, pai, eu vou fazer direito para ser um bom político. Aí ele brinca, né? Meu filho, vai fazer outra coisa, vai tocar outra coisa. E eu já assistia debates políticos, eu já assistia propaganda. Eu era o maluco dos meninos que ficava escutando programa de política na rádio. Eu ficava vendo os políticos apresentar os seus pedidos de votos na TV. Então eu ficava lá, assim, fissurado na tela. Tinha eleição, com 10, 12 anos de idade, eu balançava a bandeira dentro do colégio, fazia política dentro. Eu gostava, propósito. Eu sempre falei que foi Deus que botou a mão e falou, esse é o seu propósito de vida. Só muito cuidado que você vai se apaixonar demais. Mas foi isso. E aí eu falei, vou fazer direito. E eu não entendi. De fato, assim, maturidade, não sei por que eu falei direito. Mas com a trajetória, com a caminhada de vida, eu comecei a entender. Realmente, eu precisava de ter uma base para entender de legislativo, para entender de executivo. Acho que o direito ele te dá uma base para tudo da vida. Brinquei aqui só tirando exatas, direito te ajuda em tudo. Mas dá sim. Hoje eu sou prova viva disso, que o direito dá uma base. Mas não é só o direito. Eu acho que é o entorno, é o contexto do curso de direito, é o contexto da advocacia. Todo um contexto de pessoas que são preparadas. É muito difícil você conversar com alguém do direito e ver um despreparo, ver alguém que não se prepara para fazer aquilo, se prepara para fazer uma boa peça, se prepara para ir para uma audiência ou para até mesmo despachar com o juiz, o desembargador. É um professor que vai dar aula de direito, ele não pode chegar de qualquer forma, não tem como ele improvisar, não tem como. Então, essa parte do pensar em fazer direito para ser um bom político não é excludente de qualquer outra profissão para ser um bom político, mas eu acho que o direito te dá uma base. E nessa trajetória, realmente, eu comprovei isso. Eu percebi que, talvez, se eu não tivesse tido essa base, eu não teria pessoas boas ao meu lado, porque eu não conseguiria discernir o que é uma pessoa boa para estar ao meu lado, tecnicamente falando. Né? A pessoa consegue entender, tanto é que hoje no meu gabinete, meu jurídico é extremamente competente, a gente fez um projeto de lei aí, né, que hoje é referência nacional. Então o direito de fato é importante para a política, eu sempre falei isso. Inclusive na faculdade, uma curiosidade, eu escrevi um artigo e o professor Israel também tinha esse artigo falando sobre a importância da formação do direito para se ter uma cadeira na política, principalmente para o legislativo, porque você legisla, né? Eu falo assim, quem entende de lei é quem, né? Quem entende de cirurgia, de anestesia, mas quem entende de lei é quem. Então, é mais ou menos isso. Que legal. Mas e na época da faculdade? O que mais te marcou na faculdade? Foi uma derrota, cara. Uma derrota? Foi uma derrota. Nessa questão da política, foi uma derrota, graças a Deus. No primeiro período eu conto para todo mundo. Uma querida amiga, advogada hoje, professora Val,
uma querida também, falou, quem quer ser líder de turma aí? Vamos fazer eleição. E aí eu falei, eu quero. Aí chegou a minha amiga e falou, eu também quero. Então tá bom, então vocês vão fazer um discurso de 1 minuto aqui para decidir quem vai ser o líder de turma. E aí ela falou, por que você quer, Ailton? Aí eu falei, olha, porque um dia eu quero ser político e eu quero organizar essa sala, eu quero articular com os professores, eu quero organizar, eu quero ajudar vocês. E fiz aquele discurso de fato que eu queria mesmo. E aí todo mundo riu muito. Pessoal, pô, tá zoando, né? Riram, de fato, riram. Tanto é que hoje, quando eles vão me encontrar, eles falam, você lembra lá do primeiro período? Tal, pô, a gente zoou muito você. E aí a Laís falou, né? Que a minha amiga falou, não, eu quero organizar a sala e tal. É uma menina extremamente dedicada, inteligente. E fui tratorado na eleição, perdi. E aí eu lembro até hoje que eu meio desanimado, falei, poxa, estão rindo de mim, muito novo. Aí a Gil, professora Gil da FDV, que é uma maravilhosa, falou... Jusilene? Jusilene. E a outra era a Val. E a Val foi a que estava na aula dela para... Eu lembro como se fosse hoje, na aula dela para eleição, e aí a Gil também era professora do primeiro período, e a gente sentou, eu falei, Gil, eu estou desanimado, quero largar o direito, eu sonho em ser político, e eu perdi essa eleição, ela olhou para mim e falou assim, olha, meu filho, falou assim para mim, eu tô olhando o seu olho aqui, seu futuro já está escrito, você tem tudo. E aí foi me dando... E eu falei, é isso mesmo, vamos voltar. E eu fui caminhando, e tanto é que semana passada encontrei Gil no evento, e a gente sempre lembra disso. Eu fui dar uma palestra lá na FDV, esses dias eu e o prefeito, e a Gil estava lá, e eu falei para os meninos essa história, eu falei, olha, no dia que vocês estiverem desanimados, quiserem desistir do seu sonho, quiserem... Senta com ela. Senta com ela. Então, a minha história mais pesada, né? Mais pesada não, talvez mais feliz foi uma derrota. Mas né? Também feliz, porque parece que é papo, o pessoal brinca, é papo de motivação. Não, é de fato. Talvez com um advogado, quando toma um susto num processo que não... vou desistir, talvez aquela derrota, talvez aquela perda foi... crucial, necessária. É uma etapa para a vida. É necessário, com certeza. E na faculdade você fez estágios aonde? Vários estágios. Como é que foi essa sua experiência? Porque logo depois você advogou também. Eu advoguei também. Então, assim, como é que foi a experiência em estágios? Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu sempre fui extremamente inquieto. Eu sempre quero ir a algo a mais, sempre quero ir além. Então, eu passei em primeiro lugar do estagiário de conciliador aqui no primeiro juizado. Aí eu fiquei um pouco na assessoria da doutora Patrícia, depois eu fui para ser conciliador, estagiário conciliador. Eu fui jurídico do CREA, né, estagiário do jurídico do CREA. Nossa! Fazendo diversos pareceres, PS. Eu fui estagiário da PGE. Eu estagiei pouquíssimo tempo na Câmara de Vitória. Então, eu assim, caminhei em tudo. Fiz um pequeno estágio, mas aí foi voluntário no escritório de advocacia e direito administrativo do Alessandro, um querido amigo. Então, assim, eu caminhei em várias áreas, eu fui conhecendo, e ao mesmo tempo dessa época de faculdade, além do estágio, eu começava a ajudar a associação de moradores na parte jurídica, fazendo peças, fazendo ofícios. Então, portaria, resolução. Então, eu fui entendendo as práticas jurídicas para me preparar. Sim. Por isso que, assim, né? Mas eu tinha uma visão que talvez eu primeiro saísse da faculdade para fazer um concurso, e depois ir para a política. Só que aí teve um revés nisso tudo, que foi a pandemia. E se eu puder já adiantar a história da... Fica à vontade. Não, assim, né? Eu saí, então me formei, passei no AB no 9º, e já queria advogar no 10º, mas não dá. Peguei a carteira o mais urgente possível, aí comecei a ser dativo, fazia júri, vários júris. Fiz júris lá em Viana, inclusive. Foi uma experiência maravilhosa, até para oratória... evolui muito durante esse período. Hoje eu dou aula na FDV de oratória, então assim, foi tudo, nada caiu assim, nada foi assim, você nasceu com isso. Pelo contrário. Você foi construindo. Eu fui construindo. Eu acredito que tudo na vida é construção. Você pode ser bom em algo, agora se você não cultivar essa virtude, você não segue o caminho. Eu sempre falo, se você se vicia naquilo, você não estuda, não busca conhecimento, não cria propósito, e aí esquece. E eu falo isso na política e em qualquer outra área, mas na política principalmente. Porque na advocacia você perde um processo. Ok, você atinge uma vida, agora na advocacia ou na política você acaba atingindo a sociedade. Então, se você não estiver preparado... Então, eu formei, comecei dativo, fui também no escritório de um amigo, comecei a advogar, e ao mesmo tempo estava estudando concurso para delegado. Então, para delegado. Para delegado. Em 2018 eu peguei essa parte de delegado, comecei a estudar, formei em 2017, né? No meio de 2017, aí tirei um tempinho sabático, fui, em 2018 comecei a estudar, advogar ao mesmo tempo, fazia os dois. E aí, em 2019, veio a
a prova de delegado aqui do estado, estava fazendo ela. Aí, na interseção da prova, até passar os trâmites de prova segunda fase, veio a pandemia. E aí cessou tudo, anularam a prova. E aí que veio a hora que Deus falou assim, vai. Era em março, aí o delegado Piquet, que também é advogado. Sim, e tal, sim, já veio aqui já veio também. aqui, então. Ele é um querido amigo. Maravilhoso. Ele estava como delegado da Praia do Canto, bairro onde eu moro, onde era presidente da Associação de Moradores. A gente foi dialogando. Falei, cara, vem você, candidato a vereador, que eu não vou vir ainda. Um momento eu vou vir, talvez em 24, mas agora não é o momento. A gente se juntou, coordenei a campanha dele, foi muito bem sucedido, ele foi o 5º mais votado. É o vereador estreante mais votado, né, da cidade. Nossa, que legal. E aí, você coordenou a coordenei campanha 100% da campanha dele, foi uma experiência incrível, estava com 25 para 26. Nesse ano, aí veio convite, fui para a prefeitura, comecei a trabalhar. Aí também tive experiência jurídica dentro da prefeitura, porque eu fui assessor adjunto na Central de Serviço na área jurídica, pegando contratos, né, de lixo, contrato de reciclagem, diversos contratos analisando. A gente fazia uma advocacia outra administrativa. Depois fui para a gerência de parcerias público-privadas, que é uma área jurídica também, né? Inclusive, a minha monografia, uma pós-graduação que eu tenho é nessa área, né? E nesse meio tempo que eu fui trabalhando dentro da prefeitura, eu fiz 3 pós. Uma em Direito Público, uma em Gestão Pública na FDV e outra em Segurança Pública e Investigação Criminal. Que legal. Porque eu falei assim, se eu entrar para ser candidato, eu quero estar preparado. Claro. Nunca vou estar onde eu acho que eu deveria estar, mas pelo menos a base eu tenho que ter. Se eu não tiver a base, não faz sentido para mim. Claro. Por isso que eu não fui candidato à época do Piquet. Então, aí veio essa questão. E aí, assim, foram esses 3 anos de eu construindo minha trajetória, minha carreira. Advogando bem pouco, mas em alguns momentos eu advoguei. E também, em 2024, eu falei, eu vou ser candidato. E aí veio calhar com várias campanhas ao mesmo tempo. Engraçado que foi uma doideira para mim, assim, eu confesso a vocês. Veio a campanha minha, veio a campanha do 5º e veio a campanha da OAB de fato. Sim. Aí eu falei, Jesus, o que eu faço? Porque, eu tenho muitos amigos, né? Eu agradeço muito onde eu estou. Não é só o Ailton, né? Eu tenho o meu voto. Né? Então, assim, várias pessoas que eu falei que vieram entrevistar aqui me abraçaram e falaram, eu acredito em você, eu confio em você. Você está preparado para isso. E aí você falou, né? Eu fui o 2º vereador mais votado de Vitória, que eu jamais imaginaria tão novo chegar nesse momento. Foram 5.218 votos. Eu não tenho noção ainda disso, e nem acho que não vou ter. Porque assim, pode subir, pode ser 100 mil, mas foi o vereador mais votado, né, da história do estado com menos idade. Então ninguém até 30 anos teve a votação na história do estado. Para vereança. Então foi um negócio assim que eu falo, trabalhei muito para isso. Quem foi o primeiro? O mais votado de Vitória no ano passado foi a Carla Coser, que também é advogada. Ah, sim. Que também é advogada. Foi. Mas, assim, foi uma... estreante fui eu, né? Claro. Porque acho que são 5 novos vereadores, né? Dos 21, se eu não me engano, né? De primeiro mandato. Só. É mesmo? A maioria, todo mundo praticamente se reelegeu. Na verdade, 14, se eu não me engano, se reelegeu, né? 14 a 13. Um voltou, né? E o restante era estreante, então foi uma composição diferente. Nossa, que legal, que bacana. Agora vamos voltar um pouco de tudo aí que você contou. Eu vou buscando. Claro. Qual foi o estágio que você mais gostou, que você mais se identificou na época da faculdade? Foi de conciliação. Foi de conciliação? Todos foram muito importantes. Por exemplo, na PGE, eu pegava os pareceres e adorava falar sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade, aprender. Estagiei com o Rodrigo de Paula, foi meu professor também, e tenho muitos procuradores que são meus amigos. O advogado que estava lá, o Alexandre Batista também, que é um grande amigo, o Alexandre Batista, ele me ensinou muito. Mas o meu perfil sempre foi de gente, de dialogar, normalmente você chega lá, tem conciliação, não tem, assinata, tchau. E teve alguma história que te marcou ali? Teve uma história que eu consegui fazer a conciliação de uma família que não se falava, não tinha jeito. E aí eu parei e falei, não tô entendendo. Eu assim, né, naquela minha forma política de ser, de querer compor com todo mundo, me dar bem com as pessoas, eu lembro que eu falei para a mulher, falei, poxa, não tô vendo maldade aqui, vai ser melhor para vocês dois,
a vida vai ser mais leve. E não tinha nada a ver com o jurídico, mas assim, eu não tava dando dica ali, poxa, o CPC não aceita isso. Não é isso. Falei, sabe, esse acordo está muito melhor do que vocês irem para uma outra fase, para uma audiência de instrução, e protelar, e ir para um recurso, para tomar um recursal. Eu falei, assim, não é o caminho. Aí ele saiu chorando, ela saiu chorando feliz, agradecendo, os dois se reconciliaram. Que legal. Então, eu tive várias experiências, né? Várias experiências na conciliação, porque normalmente assim, a conciliação ela é um pouco previsível. Normalmente é uma grande empresa litigando com alguma prestação de serviço que não deu certo. Mas às vezes tinha família, às vezes tinha um caso que você conseguia desdobrar ali, que você tinha uma discricionalidade para falar. E esses eram os que mais impactavam? Impactava, era porque... E tinha muita gente assim, vulnerável que ia lá. Várias histórias de conversar com pessoas que não faziam a mínima ideia, que tomava revelia porque estava sentado lá e não sabia o número do processo, que às vezes não... E aí eu chegava para a pessoa e falava, não, dentro da medida do possível, né, que a lei permite, porque eu falo isso, se eu for um político que não olhe para o ser humano, se eu for um advogado, se eu for um juiz, esquece, não estou cumprindo meu papel aqui no mundo. Então, muitas das vezes você vê a frieza, as pessoas que não atendem o celular, as pessoas que demoram para responder, as pessoas que te tratam como um número. Eu jamais vou compactuar com isso. Né? Um processo não é um número e a política não é um número. E o seu primeiro júri, como foi? Eu lembro como se fosse hoje. Lembro até o argumento que eu usei. Eu lembro a noite que eu passei acordado pensando no argumento que eu ia usar. Que foi lá em Viana, na banca de 3 advogados. A doutora Marildo me convidou, um querido amigo que formou comigo na faculdade. Foi um júri muito tenso, né? Porque foi um júri de homicídio. Né? E era um senhor. Ele estava na tese de legítima defesa. Né? E a gente conversando. Por um voto que a gente não venceu, mas assim... Mas ali já era mais complicado, porque é uma comarca que as pessoas são muito próximas. Então, realmente, é complexo. Mas foi um júri que me marcou muito. E na outra semana eu fiz mais um júri lá. E aí eu tive mais contato com o acusado, né, com o réu, no caso. E aí você vai entendendo o outro lado. Não que você compactue, não que você aceite. Mas tudo na vida tem um contexto. Né? E aí você tem que entender o contexto para você articular, pensar. Tanto é que a gente conversou um pouco antes. Aquela cena que você conversa com a pessoa dentro de uma cela, você do outro lado, tentando entender. E eu entendi a realidade do dativo ali também. Tanto é que, graças a Deus, eu tive tanta experiência para poder formular política pública para dentro da advocacia. Converso isso muito com a atual presidente da OAB, né, com a Érica, que você tem que viver a experiência, e ela vive muito, para poder fazer política pública. Senão, cara, se você ficar dentro da zona de conforto, você não vai fazer política pública. Você não vai entender. Então, assim, você entender como funciona o júri, você entender qual é a vida de um dativo. O dativo muitas das vezes não é respeitado. Muitas das vezes você enxerga ele como, não tinha, tadinho, não tinha o que fazer, tá aqui. Ou tadinho, eu escutei isso. Tadinho, não tinha... Você escutou isso? Escutei. Então, assim, foi assim, um argumento, tá tudo bem. Eu falei, nem eles queriam estar aqui, nem eles poderiam fazer. Eles não sabem como te defender. Júri, né? Júri. Mas você entende? Então, assim, você vai conhecendo a realidade. Eu acho que você só pode falar quando você conhece a realidade e tá ali. Por isso que essa experiência do júri foi muito marcante na minha vida. Tanto é que eu tô te contando com detalhes como foi. Isso foi quando eu tinha... tô com 31, eu tinha 24 anos de idade. 24 para 25. Então, assim, tem 7 anos atrás, eu sei como foi. Sabe? Lembro como marcou. Então, por isso que eu falo que a minha vida no direito, ela foi muito intensa, foi muito boa. Ela ainda é muito boa, né? Eu, inclusive, um ano retrasado, isso é uma ótima curiosidade, foi para dar certo, mas a gente estava montando um escritório. Eu, Bruno Schmidt, que é o campeão olímpico de vôlei, que formou em Direito, né, passou na OAB agora, e Félix Bulhões, que formou comigo. Estava no start, aí veio a campanha. A gente deu uma... Mas esse poxa, a gente ia ter um campeão olímpico no escritório, um negócio diferente, né? Que ele é muito bom. Agora a gente está dialogando sobre, porque esses 6 primeiros meses eu não tive tempo nem de respirar. Claro. 6 meses de mandato é uma coisa diferente. Claro. Não, agora, assim, tem um foco um pouco diferente, né? Com certeza. E como é que tem sido a experiência como professor? Da FDV, né?
Realmente, assim, não só da FDV. Eu falo que eu tenho sido convidado para dar outras aulas, mas eu comecei há 2 anos e meio atrás, lá na FDV, com a turma de oratória. Eu ia em algumas turmas a convite. Então, eu dava aula de direito administrativo, concessões, autarquias, PPPs, uma área que eu trabalhava. Às vezes, teoria do direito, áreas que são mais voltadas para a minha área. Inclusive, esqueci de falar que a gente escreveu um livro sobre gestão estratégica da segurança pública e foram 8 autores, né? Eu coordenei com o Roberto Darós, tem o Rafael Câmara, desembargador, o André Garcia, todos da área do direito falando sobre segurança pública na área do direito penal. Mas, e por que eu falei desse livro? Porque quando eu fui professor, isso me abriu as portas. Mas eu conversei lá dentro e falei, olha, eu quero trazer algo a mais para os meninos. Porque quando eu fiz direito, eu aproveitava as eletivas. Falei da Val, ela me deu aula de oratória. Então eu falava, falta isso. E como eu sempre gostei da oratória, eu estudei muito, me preparei muito, falei, vamos alinhar o direito com a oratória? Vamos fazer esse curso? E eu comecei. E eu fui convidado. E depois eu formei uma turma, e essa turma foi um sucesso. E aí foi mantendo essa turma. Depois a gente deu aula de direito administrativo para as turmas de maneira remota, né? De videoaula. Então, assim, eu fui caminhando dentro da FDV nesse sentido. Hoje a gente tem uma turma que surpreendeu a Paradigmático, que encerrou semana passada dentro da Câmara, que é a turma de processo legislativo, que é a elaboração de projetos de leis. Então, a gente fez uma turma para entender o processo legislativo e elaborar projetos de leis. A gente recebeu diversos projetos de leis. Eles apresentaram lá na Câmara para a gente, né, para a gente entender o projeto de lei e ver o que a gente pode viabilizar para apresentar para a cidade. Que legal! Então, eu fui conectando. Eu sempre falei que você tem que diferenciar uma coisa da outra, né? Tentar trazer os alunos para entender que o direito, a base do direito, o vade-mecum é importante, né? A doutrina é importante, mas... Alguma história de aluno que te chamou a atenção? Tem algumas, mas eu vou falar da mais recente, que é difícil você convencer alguém que a política é um lugar bom, ultimamente, né? Você falar assim, olha, quer ser político? Aí a pessoa te olha e fala, não tem nada para me oferecer, não. Mas o que acontece? E que deveria ser exatamente o contrário. Ao contrário, mas é por isso que eu tô... Para que possamos melhorar cada vez mais. De fato, mas aí é que eu te falo, como que eu estou transformando esse ambiente de pouquinho em pouquinho, trabalho de formiguinha. Quando eu fui para a sala de aula falar da minha vida pública, foi muito legal. Primeira aula de mais de 30 alunos que não foram obrigados, né, que é uma matéria não obrigatória, uma eletiva, brilharam o olho falando da minha história, assim, do que eu posso fazer enquanto vereador. Cara, que legal. E um deles falou, eu quero ir lá para o seu gabinete e trabalhar de forma voluntária. Eu quero ficar lá, quero te ajudar. Foi alguns dias, a gente está até pensando em trazer ele como estagiário. Que legal. E outras mais começaram a apresentar, e eu lembro de cada um, a perguntar e falar, como que eu posso fazer isso? Como é que eu ajudo a sociedade nisso? Então, quando você desperta esse interesse, você vê o direito realmente, e o direito é uma ferramenta de transformação gigante. Eu falo que se você utilizar o direito para o bem, nesse sentido público, o juiz faz a diferença na vida dos outros, o advogado faz a diferença, mas o político, essa é a intenção do aluno. Essa é a minha questão de história com o aluno, poxa, um menino de 18, de 20 anos, chegar para mim e falar, eu quero ir lá para te ajudar de forma gratuita, porque eu acho que eu posso ajudar a sociedade. Foi isso que valeu de tudo para mim. Que legal, que legal. Qual história, assim, nesses 6 meses aí, agora como vereador, mais te marcou? Porque você tem muito contato com a sociedade. Tem bastante. Embora eu, particularmente, acho que a sociedade ainda não tem o costume de acessar os seus representantes como deveria ser. Mas é o contrário. Mas como tem sido essa experiência e esse contato? E o que mais as pessoas te buscam? Para quê? Tá. Como você gosta muito de história, eu vou te falar uma que marcou. A gente quer que conte histórias aqui. Uma que marcou muito. Transformar vidas de pessoas em situação de rua. Eu tenho recebido diversas demandas de pessoas incomodadas com a condição das pessoas em situação de rua. Não incomodada por um ser humano que está sofrendo, incomodada por aquele ser humano que está sofrendo, incomodada por que ele traz para ele e para a sociedade. Eu falei,
Porque ninguém toca nessa ferida, né? Então, por quê? Falei, não quero saber, eu vou encarar esse desafio. E aí eu tenho uma história que é um menino, que estava em situação de rua, tinha um celular, me procurou pelo Instagram. Falou, ninguém me responde, eu sou pessoa em situação de rua, mas eu sou... Ele escrevendo direitinho, falando bem, mas eu quero sair dessa condição, eu preciso que você me dê uma oportunidade. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar, né? Ele estava numa briga, eu vou te levar, olha, eu vou te indicar, dei o telefone do cara do Cine, tudo só explicando e encaminhando, dando atenção. Vou te levar pro Cine, você vai arrumar um emprego, a gente vai conseguir um emprego para você. Você vai sair dessa situação e você vai ser exemplo para falar para os outros. E foi exatamente o que aconteceu. A gente conseguiu um emprego para ele. Ele saiu do abrigo, está trabalhando em outro abrigo de pessoas em situação de rua. E hoje ele vai no meu gabinete, leva assistências sociais. Hoje ele mostra. E vai sair mais uma história nossa essa semana, né? Um conteúdo da gente ter ido para a rua, que eu tenho feito várias ações em dialogar com essas pessoas de rua, entender a vida deles, entender como que eu posso ajudar, entender quais são as políticas que eu posso trazer. E aí, mais uma senhora de 54 anos formada na PUC, em situação totalmente triste, drogada, não conseguia. Eu conversei com ela, foi semana passada, embaixo da ponte. Eu falei, a senhora quer sair disso? Vamos lutar. Ó, agora eu vou voltar daqui, 7 horas da manhã eu estou aqui, vou te dar um lanche para a senhora ficar bem aqui, na medida do possível, mas amanhã eu estou te trazendo aqui, vou conversar com a assistência social e vamos te levar para o centro próprio, para você fazer o cadastro, para você tomar um banho, você cuidar e depois te levar para um abrigo. E ela foi e deu certo. Assim, porque sofreu violência familiar, violência doméstica. Porque, então, assim, quando você vai pra rua, você olha o ser humano com o olhar de ser humano. Você quer tirar ele da rua, você não concorda, mas você dialoga. Então, essa é a minha principal pauta, junto com... E aí que eu falo também, né? O que marcou... A gente tem um projeto de lei que é a Bike Legal, que hoje está rodando o Brasil inteiro. Foi o primeiro projeto de lei do Estado e talvez um dos primeiros do Brasil de câmaras municipais. As câmaras não tinham tido esse start. Normalmente, às vezes, o Executivo, mas a Câmara Municipal de Vitória, no nosso mandato, fez um projeto de lei que se tornou febre. As bikes se tornaram febres e o projeto de lei se tornou repercussão nacional, estadual e graças a Deus isso marcou muito o nosso mandato. Hoje, qualquer pessoa de bicicleta elétrica me manda uma foto, me manda uma mensagem, um acidente, é engraçadíssimo isso. Que legal. Então isso marcou muito e o que eu sou mais procurado, assim, é muita coisa. Mas como a minha pauta tem sido muito na área de segurança, eles procuram muito agora de mobilidade urbana, se tornou por causa das bikes. Entendi. E um público que é muito forte, porque eu já fui presidente da Federação de Tênis, porque eu já joguei bola, que eu sou diretor do Alves há 10 anos, é o esporte. O esporte, eu e o esporte é a mesma coisa. Então, assim, gosto de promover eventos, trago sempre a prefeitura e o estado para apoiar eventos, porque eu acho que muda a sociedade. Vitória era a capital dos eventos, tinha corrida Fórmula Renault aqui, tinha os mundiais de beach soccer, futebol, então a gente retomar esse protagonismo. Olha que legal. A sociedade como um todo te procura muito para fazer alguma lei? É isso? Na verdade, a sociedade procura muito para as demandas do dia a dia, poda de árvore, tapa-buraco, um processo travado, um evento que quer viabilizar. Tudo que você imaginar. Assim, ela me procura para tudo. Agora, ela traz muita ideia. Todo mundo hoje tem uma ideia. Claro. Todo mundo me procura com uma ideia. E a gente tem a nossa limitação de legislativo. Lógico, às vezes as pessoas acham que nós somos executivos. E está tudo bem, mas não dá para realizar tudo que pensa. Claro. E eu falo, se eu não tiver um propósito, um planejamento, eu vou fazer tudo e nada. Então, na advocacia não muda muito. É aquele cliente que quer que você faça... Você tem que ter foco, disciplina, você tem que ter... Fazer os pedidos do jeito que ele quer. Não é assim. A tramitação é diferente. Né? Mas eu queria falar, mas não é esse recurso, é esse. Então, lá no mandato, no gabinete, não é diferente. Claro. A gente tem Agora, o que eu boto muito de destaque no meu gabinete é que eu setorizei ele. Então, o município vai lá e ele sabe que aquilo é igual uma empresa. Eu tenho chefia de gabinete, eu tenho chefia de comunicação, chefia de eventos, chefia de projetos ao mesmo tempo, eventos e projetos, que sempre chega a gente com ideia de projeto social, ideia de não sei o que, e a gente escuta todo mundo. Estrutura e ver se tem viabilidade ou não. Então, a gente organiza muito bem o gabinete, né? Para que pelo menos a gente dê um retorno. Eu não aceito não dar retorno. Eu falo não, mas eu explico não. Então, e você falou que é tenista, sempre esteve envolvido com esportes e tudo mais. Você acha que isso faz diferença na formação e nessa questão
não digo nem só da disputa, da competição em si, que as eleições, né, Nossa Senhora. são... É uma final de grande lã. Mas te prepara para ter mais foco, ter mais disciplina, para ter uma postura mais adequada para um processo eletivo? Perfeito. 1000%. A minha vida se transformou com o esporte, em todos os sentidos, né? Eu jamais estaria onde eu estou se não fosse pelo esporte. Você só jogou tênis? Não, você contou aí não, que... eu vou te contar. Conte para nós a parte É esportiva da sua vida. Eu fui o presidente mais novo da história do Brasil a presidir uma federação de tênis de um estado. Eu, com 24 anos para 25, fui presidente da Federação de Tênis aqui do Estado do Espírito Santo. Estou como diretor do Clube Álvares Cabral há mais de 10 anos. Fui diretor mirim do Álvares, fui diretor jurídico do Álvares, hoje eu sou diretor de relações institucionais do Álvares. Fui da área do futsal, né? Joguei em seleção capixaba de futsal. Hoje eu pratico beach tênis, futebol, tênis e beach tênis. Então, assim, eu gosto de estar ali e desde que eu me entendo por gente, eu competia. Eu viajava, eu entendia, sabia o que ia perder. Nunca, é engraçado, né? Eu entendia que a derrota fazia parte do processo, eu não ficava chorando quando garoto, mas doía, mas eu refletia sobre aquela dor. Então, o tênis, mais do que qualquer outro esporte, o tênis e o futebol são o futebol eu gosto muito, mas o tênis e o futebol são os esportes que eu tenho muita paixão, eu amo. E eu sempre aprendi no tênis a questão da disciplina, de respeitar. O que mais me trouxe do tênis para a minha vida é o respeito ao próximo. Assim. Eu tenho as minhas vontades e tal, mas é querer, sabe, que outro ser humano também tenha o seu direito. Porque no tênis, você sabe, às vezes é você que marca. Então, às vezes você vê uma bola duvidosíssima e você dá uma bola boa, entendendo que, poxa, na dúvida... Né? Aí entra o compliance, né? Mas é porque eu acho que o tênis é aquela... Depende de você. Exato. Você não tem alguém para você chutar e dividir. O tênis é você. Então, assim, ou você se prepara ou você não está no jogo. Exato. Se você não se fortalece ali no tênis, é você. Tanto é que a gente estava falando da final ontem, você vê os altos e baixos mentais. O quanto o atleta não aprendeu num jogo daquele. Nossa. Que em 5 horas você está na frente, atrás, na frente, atrás, na frente, atrás. E assim, você vai entendendo que nem sempre você está por cima, né? E aí, a gente está falando da final do Roland Garros. Que são, embora, né, já jogam há algum tempo, são mais jovens perto de outros já mais experientes, e aí a gente vê, né, a maturidade para estar na quadra, né, e o emocional é totalmente diferente. Na frente ainda de tem 20 mil algumas pessoas, coisas. Né? É o que eu falo, que eu não sei para quantas pessoas. A final do Roland Garros. O ápice de qualquer atleta. Né? Mas vamos lá, agora a gente entra num momento que é um bate-bola. Eu falo, você me diz o que vem à sua cabeça. Redes sociais. Necessário. Muito necessário. Justiça é? Trazer paz social. Política é? Ferramenta de transformação social. Oh, que bacana, gostei disso. Um livro que lhe marcou. Qualquer área, de qualquer sentido, eu vou trazer o livro que eu... Né, para não falar a Bíblia, que, né, claro que é, mas o livro chamado O Caminho, de São José Maria Escrivá. É um santo que eu sou muito devoto, e o livro traz passagens, são 1000 passagens, de frases que refletem a vida diária, o cotidiano. São José Maria Escrivá, ele é conhecido como santo do cotidiano, né, que Rafael provavelmente falou dele aqui, né, de Barra do Rafael, que quem me apresentou a São José Maria Escrivá foi o Rafael. Então, eu tenho a minha frase de vida, que está até na nossa blusa do time, é mais constantes do que brilhantes. Está dentro desse livro, que diz que você não vai ser brilhante todo dia. Tem dia que não vai dar, mas você vai ser constante. E aí que esse livro muda, né? Traz transformação. O que mais te irrita num processo? Deslealdade. Para eu ser mais específico, a pessoa que não te dá a oportunidade de dialogar, que simplesmente quer te traturar, quer passar por cima. Isso é o que mais me irrita num processo. Um jurista. Você pegou.
É difícil falar de um jurista. Mas, para ser um... Eu não vou falar de um capixaba, porque eu tenho milhares de capixabas que eu sou apaixonado, fã. Então, talvez Ives Grandra. Ives Grandra. Maravilhoso. Maravilhoso. Acho que ele... O que diria para quem diz que vereador tem vida fácil? Passa uma semana comigo. Só um dia. Isso é um convite? É um convite. Vai ao meu gabinete. Se não fosse político ou advogado, seria? Gostaria de ser diplomata. Sempre na área. Muito provavelmente. Ailton, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar um tempo para vir aqui, trocar essa ideia com a gente, contar um pouco da sua história. Muito obrigada. Imagina, cara, eu agradeço, falei que eu sou fã do seu trabalho, já acho que eu sempre falo lá na Câmara que para criticar tem muita gente, né? Mas agora para reconhecer, para incentivar, impulsionar são poucos, e eu quero ser esse que te impulsiona. Você já está consolidado, seu trabalho é lindo, mas é importante falar isso, porque você dá voz a pessoas que são brilhantes aqui no nosso estado e que às vezes as pessoas de fora não reconhecem. Então, ter espaços como esses fazem toda a diferença. E eu sou muito grato pelo convite. E agora é o convite de você lá no gabinete tomar um café comigo, a gente bater um papo. Vou lá. Muito obrigada. E sucesso. Amém. Obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima.